Galera, hoje vamos trazer aqui mais uma vez casos reais, tá? Dessa vez o homem que sobreviveu a 2 bombas atômicas, Tsutomu Yamaguchi. Do canal Casos Reais a gente tá trazendo bastante aí o canal do Peter, a gente gosta muito, que ele conta muito bem as histórias. E hoje vamos conhecer essa história aqui, tá? Na verdade, eu acho que eu já conheço porque eu assisti um filme chamado Game Pés Descalços. E lá conta a história de um menininho que sobreviveu às 2 bombas atômicas. Então eu acho que é a história desse cara. Mas se não for, a gente vai estar conhecendo aqui com vocês pela primeira vez, fechou? Quem patrocinou aqui pra gente foi o Marcos, muito obrigada, Marcos. E quem quiser fazer como ele, é só vir aqui no link que vai estar na descrição, que é o nosso Live Pix, tá bom? Um vídeo de até 20 minutos é R$20. E se passar disso, vocês acrescentam aí R$1 por minuto, tá? Também tá saindo vídeo antecipado e exclusivo pra membros todo final de semana, então já vire membro aí, é só R$2,90. E claro, né, deixa o like, se inscreva no canal, porque ajuda muito a gente. E claro, estamos rumo aí agora a 110 mil inscritos, hein? Vambora! Ele foi o sobrevivente de um evento que mudou a história, e 3 dias depois, tudo aconteceu de novo. Hoje você vai conhecer Tsutomu Yamaguchi, Pesadelo, um homem que ninguém consegue definir se ele foi abençoado por ter sobrevivido ou amaldiçoado por ter vivido a mesma catástrofe 2 vezes. A partir de agora ele não é mais um número, não é alguém que rasgou a lógica das estatísticas. Nossa missão aqui hoje é mergulhar fundo numa história inimaginável de um homem que atravessou o brilho dos 1000 sóis por 2 vezes e viveu o suficiente para carregar o peso disso. Caramba, brilho dos 1000 sóis. Fala pessoal, Peter aqui. A cidade evaporando, corpos se desintegrando, o céu explodindo e transformando o cenário. Nossa, você viu, miga, aqui, ó, fogo, a marca do corpo na escada, ó, de ter, mano, derretido aí, ó. Caramba, mano. Desintegrando, o céu explodindo bizarro, e né? transformando o cenário no inferno de fogo e cinzas. Deu pra ver dos satélites, né, ó. Você é doido, Uma explosão imagina, maior que dá tempo de 5 nada. toneladas de TNT detonadas ao mesmo tempo. Nossa. Nosso personagem da vida real estava lá quando a primeira bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima. Mas essa seria só a primeira vez que ele veria aquilo tudo. Poucas pessoas no mundo vivem para contar a história de sobrevivência depois de uma bomba atômica. Mas esse cara passou por isso 2 vezes, em 3 dias. doido. No intervalo de 75 horas, esse homem viu com os próprios olhos e sentiu na pele os efeitos das piores armas já inventadas pela humanidade. E ele ficou para contar os detalhes. Com vocês, uma das histórias mais inacreditáveis do mundo. Tsutomu Yamaguchi, o sobrevivente das 2 bombas atômicas no Japão. Cara, como, né? Queria pedir para vocês se inscreverem nesse canal. Esse canal é um projeto recente. Esse canal é muito bom, galera. A gente precisa do apoio de vocês, porque a gente quer prosperidade nesse projeto. Vocês podem ver que não são vídeos todos os dias, porque não dá. São vídeos muito trabalhados, com muita edição, com muita pesquisa, porque a gente quer entregar para vocês o melhor material possível. Sabe qual que a gente tem que ver, amiga? A sua inscrição Aquele pra gente é um do médico assassino. Não é monetização. É verdade. Não está monetizando como a gente esperaria que ele fosse monetizar, como monetiza o Enet, como monetiza o Net de Negócio. Não, esse canal tem uma monetização baixa, mas a satisfação de entregar pra vocês... E é verdade isso, tá, gente? Porque aqui, como aborda temas muito sensíveis, o YouTube acaba restringindo um pouco os conteúdos. Como esse é o que faz a gente continuar. Então, a tua inscrição, o teu sininho é o que fortalece a gente aqui. Obrigado. Tamo junto, Peter. Tsutomu Yamaguchi nasceu em Nagasaki em 1916. Quando ele veio ao mundo, o Japão estava no meio de um confronto global nunca antes visto. A Grande Guerra, que depois ia ficar conhecida como a Primeira Guerra Mundial. Ele cresceu num país cheio de complicações por causa da guerra, mas isso não impediu ele de seguir uma vida normal. Ainda bem jovem, com 14 anos, ele arrumou um emprego na Mitsubishi. No meio da produção gigantesca da fábrica de máquinas, carros, aviões e navios, o Tsutomu se especializou no design de petroleiros. Ele era um homem muito focado no trabalho, daqueles que simplesmente fazia tudo o que deveria ser feito com muito zelo e obediência. O trabalho não era um fardo para ele, mas sim uma parte da vida que ele levava muito a sério. Quando ele fez 29 anos, ele já tinha um cargo importante na empresa, e por isso, de vez em quando, ele era enviado para trabalhar fora da cidade. E foi nessa que, em 1945, ele foi mandado para realizar um grande projeto no estaleiro da cidade de Hiroshima. Foram muitas semanas longe da família e ele ficou fazendo somente uma coisa, trabalhando. Mas na manhã de 6 de agosto de 1945, ele acordou com aquela sensação de que, ainda naquele dia, tudo ia mudar. E ele estava certo, ele só não conseguiu prever o que ia mudar. Era o dia de voltar para casa, finalmente, depois de quase 3 meses fora. A saudade da mulher e do filho pequeno parecia ainda maior no último dia. E mesmo ele sendo um homem calmo e organizado, tudo naquele dia exigia uma certa pressa, que não era comum para ele. Naquela manhã de 6 de agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi caminhava apressado pelas ruas de Hiroshima. Ele preparava os últimos detalhes do projeto que precisava ser entregue ainda naquele dia. O plano era simples: concluir, entregar, pegar o trem, voltar para casa. Mas aí um simples detalhe mudou tudo.
ele tinha esquecido um selo. Uma espécie de moedinha que todo mundo tinha e era usado como identificação. O trajeto mudou. Ele foi rapidamente no escritório só para buscar o selo e voltar logo para a estação de trem. Ele não sabia, mas ele estava nas últimas horas de uma vida cotidiana normal. Nossa, caramba. Ele andava apressado naquela manhã, mas ele pôde reparar que o céu estava limpo, muito azul. Sem saber, ele contemplava uma manhã que enganava. Enquanto ele caminhava entre o estaleiro e a estação de trem, o Yamaguchi escutou o som distante de motores. Ele olhou para cima e viu um avião solitário cruzando o céu. Essa não era uma visão incomum. Nessa época, o Japão estava envolvido até o pescoço na Segunda Guerra Mundial e ele sabia muito bem disso. Nas últimas semanas, o Japão se recusava a se render para os Estados Unidos e a pressão estava grande. Aviões americanos sobrevoavam o céu de vez em quando e aquele parecia ser só mais um. Mas não era. Aquele avião ia mudar a história da humanidade. Mas como se o destino estivesse dirigindo as ações do Yamaguchi, ele continuou observando o avião e de repente ele viu uma coisa diferente. Como se fosse uma gota prateada saindo de dentro do avião e caindo no mar. A curiosidade tomou o lugar da pressa e ele simplesmente paralisou, olhando atento o que acontecia no céu. Um paraquedas se abriu, sustentando aquela gota de metal. Foram 40 segundos entre a queda até o desastre. Meu Deus, olha o barulho. Às 8h15 daquela manhã, o dia se partiu. O que o Yamaguchi viu não foi uma explosão comum, foi um relâmpago absoluto. Uma luz que parecia ofuscar o próprio sol. Foi um clarão tão intenso que o cérebro se recusou a registrar só como luz. E a luz virou dor. Depois, um impacto. Um estrondo que não vinha só de fora, mas parecia atravessar o corpo por dentro. A onda de choque arremessou ele como se ele fosse um brinquedo. E o calor devorou absolutamente tudo à volta dele. Nesse ponto da história, ele ainda não sabia. Mas ele tinha acabado de assistir em primeira mão uma das maiores crueldades já vistas pela humanidade. Olha a como é que explosão devastou nuclear tudo, da bomba mano. Hiroshima. Amiga, sem chance pra nada. Meu Deus. Ele estava muito próximo, cerca de 3 km do ponto de impacto. Olha. E foi ali, no meio da rua, em algum ponto do caminho entre o estaleiro e a estação de trem, que Totsumi Yamaguchi perdeu a consciência. Quando ele despertou, o mundo não fazia mais sentido. O silêncio era errado. Não era paz, era ausência. Um silêncio mórbido, pesado, como se a cidade tivesse sido sugada de fora para dentro. Depois ele percebeu que o silêncio não era um silêncio real. Aquele estrondo tinha deixado ele surdo. Os efeitos da onda de choque tinham deixado ele parcialmente cego também. Depois de um tempo ele começou a enxergar aos poucos. A explosão levantou poeira e cinzas que caíam por toda parte. E quando ele finalmente recuperou a visão, ele viu uma enorme nuvem em forma de cogumelo crescendo no céu. Nossa, mano, que Ele demorou um terror. pouco, mas tentou se levantar. Mas o corpo não respondeu de imediato. Ele tinha dores por toda parte. A pele parecia não ser mais pele, era outra coisa. Ainda desnorteado e com uma dor imensa no corpo inteiro, ele se arrastou. E foi só aí que ele percebeu que Hiroshima tinha desaparecido. Nossa, imagina no piscar de olhos, né? Sim. Onde antes tinham ruas, casas, lojas, pessoas indo para o trabalho, agora existia um espaço fumegante. Tudo estava arrasado. Estruturas retorcidas. E ainda se você parar pra pensar, pelo menos no filme eles retratam assim, que muitas pessoas também não morreram na hora, né? Então elas estavam agonizando ali, assim, de dor. A pele, miga, assim, derretendo, sabe? Tipo, você passava a mão assim A na gente pele. viu aquele vídeo lá do Casos Reais também, que ele conta, né, que foi até um patrocínio também, quando a gente conheceu o canal do verdade. Peter aí, que as pessoas andavam e a pele ia derretendo e a pessoa ia segurando assim também, a Sim, pele, cara, nossa, que sim. horror. Se vocês não viram esse vídeo que a gente trouxe, foi um dos primeiros, assim, do Casos Foi. Reais que a gente reagiu, mano. Até uns dos primeiros do canal dele, De inclusive. corpos que Sim, nem sim. pareciam que eram pessoas. O ar era carregado de um cheiro que ele nunca mais ia conseguir esquecer. Nossa, era uma não. mistura de metal, poeira, carne queimada e algo adocicado demais Carne pra suportar. queimada, amiga, imagina. Uhum. Meu Deus, não imagina. Yamaguchi começou a caminhar sem saber para onde ir. Pelo caminho, ele ajudava como podia. Com as mãos queimadas, ele ajudou a desenterrar corpos presos sobre olha os isso. escombros. Alguns já não tinham forma humana. E mesmo assim, ele não chorava, porque não tinha espaço para isso. O corpo dele tinha entrado em modo de sobrevivência. Sim, Era impossível saber quanto tempo se passou até ali. Ele vagou pela Hiroshima devastada, pelo inferno quente e empoeirado, até que, como que por um milagre, ele encontrou um abrigo. Lá ele recebeu ajuda e enfaixaram o corpo dele com bandagens improvisadas. E a radiação ele não conseguia também, né? conversar, né? Na verdade, ele não tinha nem... Porque é algo que, tipo assim, ele teve sequelas, né, durante a vida dele Sim. toda. Tanto que eu e a Vika, a gente reagiu. Esse mesmo vídeo que a gente comentou com vocês, que no Japão tem até uns centros, né, de reabilitação, Ah, é assim, verdade, pros idosos sim. que estão, né, ainda com essas sequelas, assim, sabe? Que as pessoas vão lá e cuidam, e tem gente que não anda mais, não fala, enfim. vontade de falar. Bem lembrado. E o zumbido no ouvido não ajudava.
Ele tentou beber água e a dor foi tanta que ele achou melhor ficar com sede. Olha, E só ficar lá, nossa. imóvel, tentando entender tudo o que tinha acontecido. Mas as respostas eram difíceis. Só que ele sabia que aquilo não era uma bomba normal, não era um ataque comum, era algo completamente diferente. Por um momento ele se sentiu como se fosse a pessoa errada na hora errada. Depois a história iria explicar o que era impossível para ele entender naquela hora. Hiroshima era uma das cidades industriais mais importantes do Japão. E justamente por isso ela foi escolhida como alvo estratégico. Entendi. Olha isso, cara. Uhum. A contagem inicial Devastado. de mortes ia chegar a cerca de 140 mil pessoas, mas muitas outras iam nos anos e décadas seguintes, vítimas da radiação invisível que passou a habitar aqueles corpos. Mas o Yamaguchi não fez parte da estatística. Por algum motivo, sem lógica alguma, ele sobreviveu. A dor dos ferimentos não deixou ele dormir, mas assim que o dia amanheceu, ele saiu vagando em busca do trem que ele deveria ter pego de volta para casa. Ali, nada mais importava. Ele só queria voltar para a família dele. Se fosse para morrer ou para se curar, era lá que ele queria estar. E ele foi. No dia 7 de agosto, Yamaguchi descobriu que algumas linhas de trem ainda funcionavam. Era quase inacreditável, né? A infraestrutura estava em ruínas. Nossa, ele mas um chega caminho no... permanecia aberto até a cidade dele, Nagasaki. Provavelmente Ai, você olha. agora nessa hora Nossa, já ficou ele... aflito Cara... pelo que vem Nossa, eu tô no decorrer da arrepiada, história, mano. mas Não é possível, por Yamaguchi, véi, o que destino não isso? parecia que poderia ser mais cruel do que já foi. Nossa. Ele partiu a pé até a estação e o rastro de morte e destruição Olha. que ele viu no Olha caminho isso, nunca meu mais iam Deus sair do da céu. cabeça dele. No caminho ele viu que todas as pontes da cidade também tinham sido destruídas. E ele teve que atravessar o rio a nado para chegar na estação de trem. Só que o rio estava repleto de corpos. Corpos endurecidos e queimados de homens, mulheres Empilhados e crianças. também, Muitos né? deles Muita ficaram gente. grudados Olha, uns nos amiga. outros por causa do calor intenso da explosão. E foi assim, nesse cenário de filme de terror, que Yamaguchi atravessou o rio a nado, em meio a massa de corpos flutuando, para chegar na outra margem. Foi uma lembrança horrível que Nossa, acompanhou ele nado, pelo resto da cara. vida. Chegando na estação, Deus. ele conseguiu embarcar, e nesse dia, Nagasaki parecia ainda mais longe do que era. O Yamaguchi olhou em volta e viu o trem danificado e pensou que até o trem parecia um sobrevivente de guerra. Tinha janelas quebradas, poltronas sujas de sangue, dentro dele pessoas machucadas e traumatizadas, e todo mundo ali agia da mesma forma que o Yamaguchi. Todos viajavam em total silêncio. Em momentos como esse, né, tanta coisa passa pela cabeça que as palavras simplesmente somem. Bom, quando finalmente ele chegou a Nagasaki, no dia 8 de agosto, a primeira coisa que ele fez foi procurar um hospital. O médico que atendeu ele foi um amigo de escola. Yamaguchi chegou lá tão machucado que o médico nem reconheceu ele. Lá no hospital, eles trataram as queimaduras e recomendaram que ele ficasse em repouso absoluto. Mas repousar significava pensar. E pensar era voltar para o dia 6 em Hiroshima. Ele chegou em casa, enfaixado, com dores, mas ali, só de atravessar a porta, era como se um analgésico tomasse conta do corpo dele. Ver a esposa e o filho bebê depois de 3 meses longe, Nossa. depois de todo o Meu trauma com a Deus. explosão, era como se fosse um remédio que curava tudo, as dores do corpo e da mente. Na manhã seguinte, no dia 9 de agosto, o Yamaguchi fez uma coisa que hoje parece impossível. Ele foi trabalhar. Contra todas as possibilidades, contra todas as recomendações médicas, ele simplesmente se levantou no horário, se arrumou e só foi. Ele era conhecido por ser extremamente disciplinado, mas essa atitude ia além, né? Ele foi porque ele precisava de normalidade. Talvez ele precisasse exatamente disso, né? Fingir que o mundo ainda obedecia a alguma lógica depois de tudo. Ele chegou na fábrica da Mitsubishi em Nagasaki e contou para os colegas de trabalho tudo que ele tinha vivido há exatos 3 dias antes, em Hiroshima. Nessa época as notícias corriam muito mais lentas, e ali nenhum deles conseguia acreditar que uma única bomba teria o poder colossal que ele Olha, contou. eles nem Ele sabiam. falava de uma bomba única, de uma cidade destruída num instante. Pessoas desintegradas em menos de 1 segundo. Todos no Japão sabiam como aconteciam os bombardeios americanos. Eles mandavam dezenas, até centenas de aviões, que lançavam centenas e até milhares de bombas sobre a cidade. Tudo naquela história parecia absurdo demais para ser verdade. O clarão de 1000 sóis era uma coisa até difícil de imaginar. Mas os chefes dele na Mitsubishi queriam um relatório. Eles marcaram uma reunião com o Yamaguchi às 11 da manhã. E ali estava ele, no horário correto, tentando explicar o que tinha acontecido em Hiroshima. Mas foi aí que às 11 horas e 2 minutos daquela manhã de 9 de agosto de 1945, a Fat Man, a segunda bomba atômica da história, explodiu bem ali em Nagasaki. Cara, que horror. O Yamaguchi começou a contar o que aconteceu com a bomba em Hiroshima. E no mesmo instante, uma outra bomba igual explodiu ali em Nagasaki, bem na frente deles. Quando ele viu o clarão se formando, ele se jogou no chão para se proteger da onda de choque e dos estilhaços de vidro. A explosão foi tão forte que arrancou as bandagens dos curativos de Yamaguchi. O absurdo fica ainda maior quando a gente olha para a história e percebe que aquela bomba nem ia ser mandada para lá. As forças militares americanas tinham escolhido a cidade de Kyoto para receber a bomba Fat Man.
Nagasaki foi escolhida de última hora e Yamaguchi estava de novo a cerca de 3 km do ponto de Não é impacto. possível, O gente. mesmo Deus, clarão, muito perto a as duas mesma onda vezes, de choque amiga. brutal e o mesmo silêncio depois. A mesma nuvem imensa em forma de cogumelo no céu que ficou pairando no horizonte da cidade. A mesma sensação de que a realidade tinha sido rasgada. Dessa vez, a posição da fábrica em relação às montanhas e uma escada do prédio fez toda a diferença para preservar a vida do Yamaguchi. Mais uma vez. Mas prédios em volta desapareceram retorcidos. Pessoas viraram sombras impressas nas paredes. Mas Totsumi Yamaguchi, de alguma forma impossível, sobreviveu de novo. Ele desmaiou e quando acordou, como que por um milagre, ele ainda estava vivo, sem ferimentos graves. A sorte ou ironia cruel do destino havia poupado ele uma segunda vez. No intervalo de 3 dias, exatas 75 horas, só 4.500 minutos gente, separaram que uma bomba horror. da outra. E Yamaguchi viu de perto as duas. Cerca de 40 mil pessoas morreram em Nagasaki no impacto inicial. O Yamaguchi acordou atordoado e, como no impulso irracional de sobrevivência, ele se arrastou pelos escombros, saiu da fábrica e pensou na única coisa que importava naquele momento. Família. Não era sobre o destino de Família. presenciar as 2 bombas. Não era sobre a sorte de sobreviver. E nem um trauma se repetindo. A única coisa que ele pensou naquela hora foi na esposa e no filho. Ele saiu vagando por Nagasaki e foi até a casa dele. E ele se deparou com escombros. O sinal era claro. A mulher e o filho não teriam sobrevivido. Ele só ficou em paz Nossa. quando ele viu que eles também sobreviveram. Ai, No ai, momento da ai, explosão, meu Deus. por sorte, a esposa tinha saído com o bebê e foi buscar uma pomada para os ferimentos dele na farmácia. A sorte foi que ela estava passando dentro de um túnel na hora da explosão. Olha. E foi isso. Nossa. Essa coincidência estava no Salvou. local certo, Nossa. na hora errada, que manteve os dois seguros na hora da onda de choque. Nagasaki agora parecia Hiroshima, incendiada, retorcida e arrasada. Por dentro, Yamaguchi também se sentiu meio assim, né? Então, ele silenciou. Tatsumi Yamaguchi, a esposa e o filho pequeno passaram a semana seguinte no abrigo antiaéreo. Todos ficaram aparentemente bem, mas o Yamaguchi começou a apresentar sintomas graves de síndrome da radiação. O cabelo dele começou Nossa, a cair. também ele 2 teve febre, vezes, enjoos cara. muito fortes e as feridas nos braços gangrenaram. Mas no Nossa, fim, meu. ele sobreviveu. Nos Nossa, dias que que bom. seguiram, o Yamaguchi quase não falou. E esse silêncio sobre as bombas e os traumas duraram meses. Os meses viraram anos. E durante quase 50 anos, ele evitou falar. O Japão se rendeu oficialmente no dia 15 de agosto de 1945. A guerra terminou ali, 6 dias depois da bomba de Nagasaki. Mas para o Yamaguchi, algo continuava. Mas a vida deveria continuar também. Ele voltou a trabalhar, primeiro como intérprete, depois como professor e depois voltou para Mitsubishi. Ele e a esposa tiveram mais 2 filhas, mas ele nunca mais quis falar sobre as bombas. Anos depois, o governo japonês criou o status de Hibakusha. Esse era o nome oficial para os sobreviventes das bombas atômicas. O reconhecimento vinha acompanhado de assistência médica e alguns benefícios. O Yamaguchi pediu o status só como sobrevivente de Nagasaki, e o duplo reconhecimento só ia vir muitos anos depois. Mas ser um Hibakusha não era só um direito, era um estigma. Durante décadas, os sobreviventes das bombas foram tratados como se fossem doentes contagiosos e muitos perderam oportunidades de emprego. Caramba. Muitos foram rejeitados para casamento. Eles tinham um medo Nossa. geral de que a radiação pudesse passar de uns para os outros. O Yamaguchi carregava um tipo de vergonha. Muito mais do que o preconceito da radiação, ele sentiu um tipo de culpa por ter sobrevivido inteiro, enquanto tantos morreram de forma brutal. E ele sobreviveu 2 vezes, mesmo estando próximo demais do epicentro. Para ele não tinha lógica em nada. Até que algo começou a se mover dentro dele. A poesia apareceu como alternativa, como tentativa de sobreviver ao passado. Muito antes de 1945, Totsumi Yamaguchi já escrevia tanka, que é uma forma tradicional de poesia japonesa com um texto curto. Depois das bombas, a poesia se tornou outra coisa. Não era mais só um hobby, era uma tábua de salvação. Escrever tanka ajudava o Yamaguchi a costurar as memórias quebráveis. Ele sabia que o trauma não ia simplesmente desaparecer, mas de alguma forma a poesia ajudava o trauma a ser administrado. Um dos poemas dele descreve uma cena que assombrava ele por todos esses anos. Sempre que o Yamaguchi recitava esse poema, mesmo muitas décadas depois, a voz falhava, as lágrimas vinham e a emoção tomava conta. うち重なり焼けて死にたる人間の Nossa, que pesadelo, meu. 油染みたる血は乾かず Como se o passado rompesse a fronteira do presente. Ficava claro que nem a poesia era o suficiente para curar o que ele viveu, mas pelo menos era o que ele tinha.
Muitos anos se passaram em silêncio, tendo só o papel e a tinta para desabafar. Até que em 1981, o Yamaguchi ouviu João Paulo II, o Papa daquela época, discursando sobre Hiroshima. Nesse discurso, o Papa dizia que a tragédia de Hiroshima era o resultado da mão humana e que esses locais deveriam virar um símbolo histórico de paz para a humanidade. Aquele discurso atingiu Yamaguchi, e naquele dia uma faísca acendeu dentro dele. Algo precisava ser dito, e foi aí então que o silêncio deixou de fazer sentido. Nos 90 anos, Totsumi Yamaguchi pediu um passaporte pela primeira vez, mas ele ainda não se sentia pronto para falar. Ele só deu o primeiro passo. O empurrão final veio em 2005, quando o filho dele, o bebê que sobreviveu à bomba de Nagasaki, morreu de câncer. 3 anos depois, a esposa de Yamaguchi também faleceu vítima de câncer. O filho e a esposa foram vítimas da radiação lenta e silenciosa que eles absorveram a partir daquele dia 9 de agosto de 1945. No ano seguinte, em 2006, ele viajou para Nova York e discursou na Organização das Nações Unidas. Ele falou também em museus, falou para estudantes, falou para o mundo inteiro ouvir sobre os horrores dos programas atômicos. Só aí o mundo foi tomar consciência da história milagrosa e ao mesmo tempo terrível que ele viveu. Ele também escreveu um livro, uma autobiografia, contando como foi sobreviver às 2 bombas atômicas. Em 2009, o governo japonês reconheceu oficialmente o Tatsumi Yamaguchi como o único duplo sobrevivente atômico oficialmente certificado. Mas enquanto o mundo olhava para ele maravilhado pela história de sobrevivência, para o Yamaguchi, o peso desse reconhecimento vinha com o preço do trauma, da dor e de todas as cenas horríveis que ele nunca conseguiu esquecer. Ele também nunca sentiu que houve justiça no fato dele sobreviver 2 vezes, sendo que a maioria das pessoas tinham perdido tudo. E ele estava lá, com mais de 90 anos, e bem, inteiro. O Yamaguchi morreu logo depois do título de duplo sobrevivente, em 2010, aos 93 anos de câncer no estômago. Totsumi Yamaguchi foi chamado de sortudo, de azarado, de milagre estatístico, mas nenhuma dessas palavras dá conta do que ele realmente foi. Ele foi um homem que viu o brilho dos 1000 sóis 2 vezes. Ele foi um homem que voltou para casa quando não tinha casa. Um homem que carregou o silêncio por meio século. Um homem que entendeu que sobreviver não é o mesmo que escapar. A pergunta que fica não é como ele sobreviveu. A pergunta é, o que nós, que não vimos o clarão, fazemos com a história de quem viu? Porque enquanto a gente lembrar do Totsumi Yamaguchi, o mundo ainda tem uma chance de não repetir o mesmo erro. Não repetir os mesmos erros. Obrigado por esse vídeo. É aquela, né? Aquela é a frase, quando a gente conhece a história, a gente evita repetir, né? Os mesmos erros. Nossa, é muito triste pensar, né? Como a ação humana foi. E olha só, o cara foi atingido a 3 quilômetros de onde ele estava primeiro, ele vai pra casa atrás da família, é atingido de novo, cara. É bizarro. Nem consegue imaginar o terror. Não consegue imaginar, não consegue. A gente vê ali também as filmagens ali de como foi, mas a gente não tem a dimensão dos corpos ali. O mar, ele foi nadando. Teve uma hora que ele não conseguiu andar, ele teve que ir nadando ali de tantos corpos ali no chão. E aqui também esse texto, cara, eu não conhecia a história dele, eu não conhecia mesmo a história dele. Então, o filme que eu falei, que é uma animação, né, um anime no caso, gente, se vocês não conhecem ainda, ele conta a história, só que quando ele começou a falar aqui, o Peter, ele já era adulto, né? E aqui ele é uma criança, tá vendo? Ó, eu acho que foi só inspirado, na verdade, né? Eu acho que era só pra mostrar, ilustrar, né, para as crianças mais novas, acredito eu, né, que é pra entender como foi. Então, e aí aparece também nesse filme aqui, a hora que ele vai pra outro lugar, ele nadando também, sabe, miga? Tipo, entrando aqui, eu acho. Tá vendo, ó, aqui a água. Ó, as pessoas aqui, mano, vendo tipo, as peles, né? E aí tem uma cena aqui que agora eu acho que eu não vou achar, mano, como que foi. Eu fiquei muito mal assistindo e mais mal ainda de ver agora. Eu não tinha visto ainda, né, a pessoa real sobre esse relato aqui. Bem pesado mesmo. Obrigada, sim, verdade. Obrigada por ter trazido aqui pra gente. A gente trouxe. E a história nunca contada, não contada, na verdade, né, de Hiroshima e Nagasaki, do mesmo canal. Então, se você é novo aqui ou você não viu, vai lá dar uma olhada que a gente vai deixar aqui nos cardzinhos, tá? Espero ter gostado. Tamo junto. Até a próxima e tchau.